Olá, prezados! Mais uma vez nos encontramos agora para a apresentação da videoaula da Unidade 1, que tem por título Por que aprender Libras? Na videoaula de apresentação, eu falei que existe uma recomendação legal para aprendermos Libras enquanto professores. Mas será que é só uma obrigatoriedade legal? Nessa videoaula, nós iremos apresentar para vocês, a partir dos seguintes tópicos, os elementos que são fundantes para a necessidade do aprendizado da Libras. Antes de passar para os tópicos, eu quero chamar a atenção de vocês para esses dados que estão sendo apresentados aqui. Um conjunto de 10 milhões de pessoas, 5% da população brasileira é usuária de Libras. Então, não é pouca gente, né? Muitas pessoas dependem. E aqui a gente já tem os principais fundamentos. Voltando aos tópicos da aula, a gente vai observar, a partir dessa videoaula, que existem fundamentos legais, fundamentos sociolinguísticos, fundamentos pedagógicos, para que os professores busquem esse novo aprendizado. E ao final da aula, nós iremos fazer já um exercício de soletração. Por que aprender Libras? Podemos elencar como primeiro fundamento os fundamentos legais. E não são poucas as leis que nos orientam a essa utilização e que também não são recentes. Eu falei na aula de apresentação que a Libras foi reconhecida em 2002, mas mesmo antes da Libras ser reconhecida, nós já tínhamos arcabouços legais que faziam com que a Libras fosse considerada em sua necessidade de utilização. Então, nós temos a Lei 10.098 de 2000, que estabelece critérios para a promoção de acessibilidade. Observe que o termo utilizado era ainda pessoa portadora. Hoje nós não usamos mais esse termo, mas em virtude do contexto histórico, nós permanecemos com a nomenclatura. Um outro decreto importante é o decreto 5296 de 2004, que regulamenta a lei sobre acessibilidade, que é a lei 10.048 de 2000. Essa lei, ela coloca os critérios gerais para a promoção da acessibilidade, novamente, com esse termo que, em relação ao contexto histórico, 2004, está correto, mas que hoje não é mais correto. Ela vai falar o que é acessibilidade e como nós podemos promover a acessibilidade. E apresenta a Libras como recurso de acessibilidade. A Lei 13.146, de 2015. Essa lei também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também ela vai falar não só sobre acessibilidade, mas sobre o atendimento dos surdos na saúde, na previdência, na escola, e a Libras sempre vai ser elencada como um dos fundamentos para esse atendimento. A Lei 2089, essa aqui é a mais antiga. Vejam como ela é de 98, mas ela já instituía a obrigatoriedade de inserção em peças publicitárias e emissoras de televisão da janela de interpretação de Libras. Hoje nós já achamos mais disponível, mas essa obrigatoriedade já data desde 1998. A lei que nós iremos falar bastante, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a lei que reconhece a Libras
como a língua da comunidade surda brasileira. E o Decreto 5626 de 2005, que regulamenta a Lei de Libras, como também é conhecida a Lei 10.436. Nós iremos observar que o decreto é mais extenso do que a própria lei, mas e a partir dele nós iremos encontrar a obrigatoriedade do uso da Libras na sala de aula e em todos os locais frequentados pelos surdos. E quando nós falamos de Libras, nós pensamos assim, mas se tiver intérprete, eu não preciso fazer Libras. Não é bem assim, tá? Mas quem é esse profissional tradutor e intérprete de Libras? Então, com o reconhecimento e oficialização da Libras, foi necessário o estabelecimento de critérios para a formação e atuação deste profissional, que é feita a partir da Lei 12.319 de 2010. Vocês conheciam todas estas leis? Sabiam dessa necessidade? Podem comentar depois. Apontando, nós já apontamos os fundamentos legais. Mas quando a gente fala de língua, a gente precisa construir ou evocar um conceito muito importante, que é o conceito de cultura. Porque não é só pela obrigatoriedade legal que a utilização da Libras é importante. A Libras é importante porque é um elemento cultural, é um artefato cultural da comunidade surda. O que é cultura? Eu coloquei essa citação da Silva só para vocês lembrarem que cultura é todo o complexo de conhecimento e toda habilidade humana empregada socialmente. Empregada quando nós estamos diante de um grupo ou imerso em um grupo. Além disso, é todo o comportamento aprendido de modo independente da questão biológica. Então, o que não for biológico, foi aprendido em contextos sociais, é cultura. Então, sim, a Libras faz parte da cultura surda. Continuando a responder a questão, por que aprender Libras? E aqui a gente vai para os fundamentos sociolinguísticos, considerando a inserção dos sujeitos surdos em grupos de surdos, grupos de ouvintes e o próprio desenvolvimento deste sujeito. Então, nós devemos entender que o surdo é diferente culturalmente do ouvinte a partir da construção de uma subjetividade que tem características próprias. Essa subjetividade constitui elementos culturais e identitários, que são pautados pela visão. Então, o surdo pode fazer uma analogia. Em que o surdo é diferente do ouvinte? Principalmente porque o surdo é constituído pelas experiências visuais. Também, de acordo com Nydia de Sá, a surdez é um traço cultural e a língua de sinais um elemento significante para a constituição desse sujeito. O surdo constrói o seu entendimento, a sua identidade, os seus conhecimentos, principalmente a partir da diferença entre ouvintes e surdos, som e silêncio, o visual e auditivo. Então, as estratégias cognitivas e as manifestações comportamentais dos surdos diferem das pessoas ouvintes justamente por esse elemento visual. Outro argumento sociolinguístico. Todas as pessoas precisam desenvolver linguagem e principalmente precisam de uma língua para estar inseridos efetivamente em um grupo. Os surdos, nós sabemos que têm perdas auditivas e estas perdas os impedem de adquirir a modalidade oral da língua que é comungada
dentro das suas casas. Então, surdos, filhos de pais ouvintes, a partir, levando em consideração as perdas que têm, eles não irão adquirir a mesma língua que seus pais, a mesma língua materna. Mas elas precisam do desenvolvimento de uma modalidade linguística e a partir do aproveitamento da visão, essa criança vai desenvolver uma língua efetiva. E aí reside uma questão séria. Mais da metade dos surdos nascem em famílias ouvintes. Então, elas não adquirem a língua oral e também as famílias não sabem a língua sinalizada para poder servir de modelos, ofertando os inputs. Então, eis a situação que impede a aquisição precoce de uma língua bem estruturada pelos surdos. E essa dificuldade de aquisição é o que torna o processo de desenvolvimento muito mais difícil, porque a aquisição da Libras pela criança surda é um fator crucial no seu processo de escolarização. E aqui eu vou mais além, não só para a escolarização, mas para a sua constituição como ser humano, como sujeito social. Pois é por meio da língua de sinais que o sujeito surdo interage e dá significado ao mundo ao seu redor. Os fundamentos sociolinguísticos, a gente pode também, a partir da apreciação desse material que eu vou apresentar agora, conhecer um pouco, desculpa,
Então, o pequeno trecho desse vídeo mostra o cotidiano de uma família formada por um casal surdo e uma criança ouvinte. Mas, enquanto componente da linguagem, né, do processamento de linguagem, a criança ouvinte, ela está adquirindo tanto a língua oral, a língua portuguesa, como a língua de sinais, como a Libras, com pais e os demais familiares. A Libras, ela aprende com os pais, e a língua oral com os demais familiares e com a própria escola. Então, o desenvolvimento linguístico do sujeito surdo, ele equivale ao desenvolvimento linguístico das pessoas ouvintes. Ele acontece da mesma forma. O que há de diferente é apenas a modalidade, que essa modalidade é visual espacial e vai demandar o processamento de outras partes do corpo para a sua produção e da visão para a sua percepção. Passando para os fundamentos pedagógicos, por que a gente precisa aprender Libras enquanto professores? Porque a escola torna-se o espaço para o desenvolvimento linguístico das crianças surdas, que adquirirem a língua de sinais, que precisam adquirir a língua de sinais o mais cedo possível. No caso diferente do que foi mostrado no vídeo, onde os pais são ouvintes e a criança é surda, a escola é que fica responsável pelo desenvolvimento linguístico. A Libras deve ser a língua de instrução. Então, tudo que está envolvendo o processo de ensino e de aprendizagem deve ser mediado por meio da Libras, porque é a língua visual, é a língua que o sujeito surdo não apresenta impedimento para adquirir. Isso é que constitui a abordagem bilíngue. O espaço escolar transforma-se diante da demanda de novas estratégias de acessibilidade discursiva para atender às especificidades dos alunos surdos e das discussões sobre o processo de inclusão da pessoa surda. Então, a escola já há bastante tempo vem discutindo e refletindo sobre o processo de inclusão. E aqui eu quero dizer para vocês que incluir não significa apenas matricular, mas se transformar, ficando acessível em todos os elementos. Não é acessível, não é inclusive uma escola que tem alunos surdos, tem intérpretes, e só os intérpretes e os surdos usam a Libras para se comunicar. Essa escola só será inclusiva quando a Libras for usada amplamente, quando os aspectos visuais estiverem presentes em todos os locais da escola. Então, para que isso acontecer, são necessárias algumas modificações estruturais significativas, ou seja, algumas transformações, como a inserção do intérprete, mas precisamos entender que não apenas a presença do intérprete torna a realidade bilíngue. É preciso que haja mais elementos visuais na escola, os próprios professores utilizem mais recursos visuais, interesse-se pela cultura surda, a própria cultura surda seja apresentada ou esteja presente junto com as demais culturas que formam o grupo de diversidade que a escola atende. Também, por que aprender línguas? Porque o surdo se constitui pela visão. As propostas visuais precisam de uma pedagogia que corresponda a essa visualidade que constitui esses sujeitos. Esses aspectos que movem a luta das pessoas surdas. Novamente, eu trago a Gladys Perlin para poder mostrar que Libras, a presença do intérprete e também as modificações pedagógicas que estejam amparadas na visualidade constituem
elementos para a inclusão dos alunos surdos. Então, a partir desses elementos apresentados, desses fundamentos, eu espero que vocês agora possam responder. Por que aprender Libras? Já pensaram sobre a resposta? Já tem uma resposta pronta? Então, vamos a uma parte prática do porquê aprender Libras. Porque é vital que entre professores e alunos haja comunicação. Porque se não houver comunicação, não faz sentido professores e alunos estarem juntos numa mesma sala. E o primeiro elemento para o processo de comunicação visual que nós podemos destacar é a necessidade de apresentação. Eu poder falar o meu nome, eu poder entender o nome do meu aluno. Vocês não consideram também esse passo um passo importante? Então, na perspectiva visual, para que eu possa falar o meu nome e para que eu possa entender outros nomes próprios, eu preciso dominar o que a gente chama do alfabeto dactilológico ou alfabeto manual. O que é o alfabeto manual? É a constituição de configurações de mão para cada letra do nosso alfabeto em português. Se a gente olha, algumas pessoas olham o alfabeto e dizem assim, eu sei Libras, porque eu sei o alfabeto. Será que essa é uma afirmativa verdadeira? Não é, porque saber o alfabeto não significa saber Libras, uma vez que o alfabeto não é totalmente a língua de sinais. Então, a partir de cada forma da mão, que a gente vai começar a chamar de configuração, nós temos uma letra. Essa letra, essa configuração pode estar parada, como está apresentada na letra B, na letra A, mas existem outras configurações em que aparece uma seta. Essas configurações em que aparece seta, as setas irão designar movimentos. A partir dos vídeos que vocês irão assistir e de outras videoaulas, nós iremos observar exatamente quais são esses movimentos. Eu trouxe a apresentação estática do alfabeto, que é para vocês se lembrarem de procurar lá no material complementar o alfabeto e explorar o QR Code. A partir do QR Code, vocês irão ter acesso a um vídeo do YouTube no qual aparece o alfabeto na forma dinâmica. Mais um tempinho para a gente se acostumar. E uma pergunta que eu já devia ter feito e não fiz ainda. Algum de vocês já sabe Libras? Todos estão iniciando ou já são iniciados? Então, vamos ver. Será que conseguem ler o que está escrito aqui? E eu chamo a atenção para alguns pontos. Primeiro, o surdo não escreve desta forma. A utilização dessas configurações, que na verdade é a fonte Libras 2002, é apenas para fins didáticos. Os surdos, ao se manifestar na forma escrita, ele deve utilizar a língua portuguesa. Por isso que a abordagem é bilíngue, porque trabalha como primeira língua a Libras e como segunda língua a língua portuguesa. Essa utilização dessa fonte é apenas para fins didáticos. Então, a primeira palavra, alguém já sabe? Acertou quem disse que é sábado. Logo abaixo, a gente tem chapéu. Na sequência, a gente tem
Esmola. Abaixo de esmola, a gente tem Xuxa. Acima, nós temos doente. E abaixo, tesoura. Acertaram? Certo. Que bom que acertaram. Para quem ainda não consegue, chegue até o material complementar. Assista o vídeo e na próxima vez que nos encontrarmos, a gente vai fazer novos exercícios. Então, até a próxima aula e fiquem com a seguinte reflexão. Uma língua é um lugar onde se vê o mundo. E é que se traça os limites do nosso pensar e sentir. Então, sem o desenvolvimento linguístico, nós não alcançamos o status de humanos. Fiquem bem, estudem o material e até a próxima aula. Nossas referências, como de costume, pai.